Serrinha. Troca de passes @globo.com, não é isso, Barreto? Troca de passes @globo.com. Ou no cruzamento preciso. Passe direto para Luiz Carlos Júnior. Boa noite, Luiz. Não importa se é dentro ou fora de campo. Isso aí toda hora acontece, não é hoje, não é ontem, toda hora. Quando nossos craques do jornalismo comentam os jogos da rodada, não tem pra mais ninguém. Fique ligado no Troca de Passes. Troca de passes ao vivo. No Sport TV, o futebol tem muito mais do que 90 minutos. Apoio Novo Gol, lindo como nunca, gol como sempre. Novo Garnier Bio 48 horas. Itaipava, a cerveja sem comparação. Claro Teste, você já pode testar antes de escolher. E lentes anti-reflexo Crisal, enxergue a vida com nitidez. Calma, gente. A temporada 2009 do melhor Fantasy Game do Brasil já vai começar. Fiquem ligados. Londres é conhecida por causa do Big Ben, seus pubs, seus punks e, é claro, pela sua maratona. Não perca os melhores atletas do mundo correndo nas ruas da capital inglesa. Maratona de Londres. Dia 26, ao vivo no Sport TV. Olá, estamos juntos para acompanhar a etapa de Maribor, na Eslovênia, da Copa do Mundo de Ginástica Artística. Diego Hipólito, Francisco Barreto, Sérgio Eiras, Etienne Franco e Ana Cláudia Silva, todos tentando aí mais uma medalha para o Brasil. O Diego na final do solo e do salto, o Sérgio Eiras classificado em 8º lugar nas argolas. A Etienne Franco está na final das paralelas, do solo e do salto. E a Ana Cláudia na final da trave. Olha aí já o balizamento. A gente tem o Diego Hipólito, o segundo a se apresentar. Ele que conquistou a medalha de prata na etapa de Cottbus, tenta o ouro nessa etapa que é a terceira em Maribor, na Eslovênia. Olha ele aí, vale a sua torcida pelo Diego Hipólito. E temos uma torcedora irmã, digamos assim, especial. Ao meu lado, Daniela Hipólito. São 8 mundiais, 3 pan-americanos, 3 Olimpíadas. Mais uma vez, bem-vinda. Obrigada, Vanessa. Eu que agradeço ao convite da Sport TV para estar um pouquinho aqui curtindo meu irmão, torcendo bastante e dando uma força para a galera, para que o pessoal sinta mesmo a emoção que a gente sente estando ali dentro do ginásio. Também aqui conosco, Andréia João. Andréia, qual é a expectativa para esse primeiro dia de finais dessa que é a terceira etapa, a etapa de Maribor? Olá, amigos do Sport TV. As expectativas são ótimas. Diego Hipólito está favoritíssimo no solo, já se classificou em primeiro no salto também. Temos a Etienne Franco com 3 finais, maravilhoso. Das 4 provas, a brasileira está em 3 finais. E temos também uma grande surpresa, um brasileiro na prova de argolas, o Sérgio Eiras, vai defender o Brasil numa prova que a gente não tem lá muita tradição. Então as expectativas são as melhores. Eu acho que essa etapa de Copa do Mundo vai servir também como preparação para os atletas brasileiros para a grande competição do ano, que é o Campeonato Mundial. Mas nessas etapas os brasileiros vão pegando cancha, vão se aprimorando e a gente vê aí no vídeo a estrela da Eslovênia, o Alan Spegão, o rei da barra fixa, ele que promete aí um grande show também pra gente. Dani, tinha expectativa do seu irmão apresentar o Hipólito 2, mas para isso ele precisaria levar isso em fita, né, para poder fazer essa apresentação. Isso acabou não acontecendo nas eliminatórias. Acabou não acontecendo a apresentação do Hipólito 2 por uma questão de erro de comunicação. Ele teria que ter mandado o vídeo para a FIG alguns dias antes da Copa do Mundo. É o que ele vai fazer quando ele retornar. Daí, olha, o finlandês Tomi Turha é o primeiro a se apresentar no solo. Daqui a pouquinho tem Diego Hipólito aqui no Sport TV. Toda vez que eu vejo um atleta fazendo essa parada,
eu lembro do Diego, porque pode não parecer, mas o elemento que eu tenho mais nervoso no meio da série dele é exatamente o elemento de força. E é um elemento que o Diego Hipólito praticamente nunca erra, mas uma vez numa Copa do Mundo o Diego falhou justamente nesse elemento que a gente está falando agora. É uma parada de mãos, mas não é uma parada de mãos simples. É um crucifixo com os braços bastante afastados, o que aumenta bem o grau de dificuldade desse elemento. O primeiro ginasta que está se apresentando não oferece perigo para o Diego Hipólito em hipótese alguma. Ele já sofreu uma falha grande no início da sua apresentação e hoje a gente não tem, assim, vamos dizer, um rival que chegue junto ali do Diego. Basta ele cumprir o que ele tem que fazer e eu acredito que o ouro vai ser nosso. Na etapa anterior, a gente teve 2 medalhas de prata, com o Diego Hipólito no solo e no salto, e a Etienne conquistou o bronze nas assimétricas. Qual é a expectativa para essa etapa, Dani? Bom, ele foi com uma cabeça muito boa, muito preparada para trazer as 2 medalhas de ouro. Tanto que já na classificatória ele ganhou do Jeffrey, que foi o atleta que ganhou dele na etapa de Cottbus. Ele treinou muito, tanto o solo quanto o salto, mas uma coisa que o Diego vem fazendo também, Vanessa, é treinar os outros aparelhos, porque ele quer muito estar bem no individual geral, para não precisar contar totalmente com a equipe. Aí para isso ele precisa ter uma média boa em todos os aparelhos. Sim, ele ficou em 10º lugar na paralela, que foi um outro aparelho que ele participou, que é uma classificação bastante boa para o atleta Diego, que vem preparando bastante os aparelhos para que ele esteja bem no Mundial classificatório para a Olimpíada. Está aguardando a nota o Tomi Tsuha, da Finlândia. Já teremos Diego Hipólito tentando o ouro. Ele que conquistou a prata nessa mesma prova, nesse mesmo aparelho no solo em Cottbus. Tenta agora a medalha de ouro. Lembrando que essa é a 3ª etapa, né? É a 3ª etapa e se ele conquistar a medalha de ouro ao final da competição de solo, ele pode estar em primeiro lugar no ranking, somando já as 3 etapas da Copa do Mundo. Porque o primeiro, que foi o russo que ganhou no Canadá, o japonês que ganhou a 2ª etapa, se ele conseguir ganhar a medalha de ouro ali, nessa etapa, ele ficaria com 24 pontos na frente dos 2, que estão empatados em 2º lugar. Então a expectativa é de que ele vá a um número maior de etapas de Copa do Mundo, seria isso? Esse é a estratégia? Ele é o atleta que realmente vai a mais etapas da Copa do Mundo, pelo potencial, pela experiência, experimentos de elementos, porque o Diego é um atleta que, como ele disputa uma medalha de ouro no Mundial, numa Olimpíada, ele tem que estar sempre fazendo alguma coisa diferente na série, e para isso servem as etapas da Copa do Mundo, para ele ver a série que vai ser melhor para o Mundial. Olha o Diego aí, o finlandês ficou com 12.933, é uma nota muito baixa. Agora vale a sua torcida, tem Diego Hipólito pelo Brasil no solo, quem sabe vem o ouro. Tá aí o Diego na sua preparação, é o que a gente estava realmente esperando, é que ele apresentasse aí o Hipólito 2, grande sensação do Diego, um elemento novo que ele está se preparando para apresentar, mas infelizmente não vai ser dessa vez, ele vai guardar aí esse momento sensacional para a gente um pouco mais à frente. Agora ele está ali concentradíssimo como sempre. É impressionante, né, Daniele, como seu irmão é focado. Muito focado, só que quem conhece mesmo ele sabe ver quando ele está nervoso. Só que nessa etapa da Copa do Mundo ele está bem mais tranquilo que a de Cottbus. E com certeza em Glasgow ele vai estar apresentando o Hipólito 2. E na Olimpíada, você achou que ele estava nervoso só de olhar assim para ele antes da prova ou achou que ele estava tranquilo? Não, ele estava muito tranquilo na Olimpíada. Preparou ali o Diego Hipólito, apresentou a primeira acrobacia. Um duplo twist carpado perfeitíssimo, um leve passinho ali na chegada, mas com uma altura impressionante, uma ótima execução. Lindo, Thomas, um mortal com pirueta e meia, chegando ao rolamento e volta na sua terceira passagem acrobática, uma sequência de piruetas, um passo muito pequeno ali também na aterrissagem. O que o Diego está apresentando de novo
nessa série é que ele vai tentar fazer 6 passagens acrobáticas em 70 segundos de apresentação. Isso realmente é um aumento no grau de dificuldade da prova e na intensidade. Porque imagina, enquanto todos os outros atletas fazem até 5 passadas, o Diego está tentando fazer 6. Então você vê que ele descansa menos entre uma passada e outra. Olha, ele girou, ali ele já baixou o braço, não dá aquela respirada clássica que a gente vê, e sai aí numa linda tripla pirueta, um passo ali na chegada que não compromete a sua série. Uma coisa que eu vejo muito no Diego é a diferença da execução dos elementos. Você pode ver que ele é o atleta que chega com mais firmeza no solo, ele não tem aquela coisa de chegar dando muito passo. Por mais alta que seja a acrobacia dele, ele tem a noção total do espaço para a chegada, para fazer um elemento muito bem executado e com uma altura também que é impressionante, tanto nas competições quanto no treino. Ele sobe muito nas acrobacias. E ele vem treinando muito, ele treinou muito para essa etapa da Copa do Mundo, porque o objetivo do Diego é melhorando a cada etapa da Copa do Mundo, é estar sempre representando o Brasil da melhor maneira possível, e a gente sabe que isso ele faz muito bem, ele procura sempre estar dando o melhor de si e vem treinando muito. Ele viajou até, inclusive, com uma alergia muito forte, ele saiu daqui na terça-feira com uma alergia muito forte, viajou com antialérgico, porque estava bem forte a alergia dele. Bom, o Diego se classificou com a melhor nota para essa final, 15.700, está aguardando aí, parece bastante satisfeito. E aguarda a nota e a gente fica na expectativa. Será que vem o ouro para o Brasil? O Diego conquistou a prata em Cottbus, na última etapa. Esse sorriso dele aí sentado diz tudo. Ele é uma pessoa que a gente conhece pelo sorriso, né? Então, quando o Diego não está sorrindo, você pode contar que tem alguma coisa estranha. Mas ele está bastante cansado, né? Porque é uma prova difícil com 6 passadas e tá contente ali. A gente vê que ele está bem contente com a prova dele. O Diego apresentou a série antiga, o Hipólito 2 que ele apresentaria nas eliminatórias, ele deixou para a próxima etapa, porque ele precisa apresentar um vídeo primeiro. E olha, saiu a nota, muito aplaudido. Ele fica na expectativa, tá ali nervoso esperando. Foi boa, ele pergunta. Que nervoso, né, Dani? Não, dá muito nervoso. E eu acho que ele não conseguiu ver a nota ainda. 15.200 notão, hein? Olha, ele tá avisando que tá errada a nota de partida, Dani. É porque, na verdade, na nota final não pode ser mexida. O que você pode mexer hoje em dia no código é a nota de partida. E o Diego conhece a nota dele de partida perfeitamente. Vamos ver agora o esloveno Rok Klavora. Bom, o Diego até agora está no 4º lugar no ranking mundial. Mas isso não quer dizer nada, porque existem atletas que competem em mais etapas, existem atletas que ainda não competiram em todas as etapas que pretendem participar. O importante é que dentro das 8 etapas, o atleta some os 4 melhores resultados. Então, essa é uma etapa de Copa do Mundo categoria B, não é uma das que pontua mais. Então, quer dizer, um ginasta que participou antes numa etapa categoria A pode ter pontuado mais do que um ginasta que vai pontuar nessa etapa atual. Agora, tudo isso porque mudou o código de pontuação, então não funciona como era até o ano passado, né? É bom a gente explicar isso, deixar claro. Correto, Vanessa, mudou totalmente. Antes, as etapas de Copa do Mundo se estendiam por 2 anos e a grande final era no fim do 2º ano. Agora não, agora as etapas se encerram dentro de apenas 1 ano. São só 8 eventos que são considerados etapas de Copa do Mundo. Esse é um memorial Salamunov e esse é em homenagem a um ginasta esloveno, Ivan Salamunov, que sofreu um acidente trágico na sua carreira. Então a Federação de Ginástica da Eslovênia, ele é de Maribor, né, e a Copa está sendo em Maribor, está fazendo essa homenagem para ele. Já é a 42ª edição desse evento e há 5 anos ele é considerado uma etapa de Copa do Mundo.
O ginasta vai para sua última sequência acrobática, onde o Carrara, e lamentavelmente, ele sofre a queda. A queda que, como o código de pontuação mudou, agora o ginasta perde 1 ponto se sofrer uma queda. Então, realmente é uma falha gravíssima no código. A Federação Internacional quer uma ótima execução dos exercícios, não quer que os atletas se arrisquem se não tiver condição de executar um exercício. Veja aí uma das sequências acrobáticas, ele faz uma reversão, mortal para frente estendido, um mortal para frente grupado com as pernas bastante separadas. E aí você vê de novo, em câmera lenta, uma rondada, um flick-flack, uma dupla pirueta e meia e um mortal para frente com meio giro. Hoje foi até engraçado que o Dácio, que estava comentando o tênis, falou desses flick-flacks que eles não entendem muito os nomes, né? Mas são nomes dos exercícios que constam no código de pontuação. E aí ele falou assim, agora ele vai fazer um flick-flap, flimp-zoom, uma coisa assim. Mas é engraçado, porque realmente a pessoa que não conhece o nome estranha um pouco. Deve ser liberada a nota do Clavora. Ele aguarda aí. E é legal a gente explicar como é que funciona esse exercício novo que o Diego quer apresentar, que é o Hipólito 2. Para que ele seja validado, deve ser apresentado no Mundial. E aí ele precisa levar primeiro, numa etapa de Copa do Mundo, um DVD mostrando a série para que ela seja avaliada. Olha, 13.725 é uma nota muito baixa. E aí, como é que funciona? Danilo leva essa fita, esse DVD, eles avaliam e ele tem que apresentar para validar e ganhar o nome Diego Hipólito 2. Para validar, precisa ser apresentado no Mundial. Para ele apresentar em Copa do Mundo, tem que ter o exercício antes, para que os árbitros possam avaliar o valor que vai ser dado ao exercício. E apresentar no Mundial para que o nome dele vá para o código. Então, são 2 etapas para que ele possa apresentar o Hipólito 2. Esse é o croata Tomislav Markovic. Vamos acompanhar a final de solo do Tomislav. Até aqui o Diego tem a nota mais alta, hein? E com uma diferença muito boa para os outros. Olha, ele fez uma sequência inicial ali relativamente simples. Agora ele faz uma dupla pirueta e meia, uma pirueta e meia chegando com um tronco muito baixo e faz um salto para frente. O ginasta tem que aterrissar nas acrobacias cravado. Cravado significa que ele tem que chegar com os pés unidos, sem dar passo para frente, para trás, para o lado e sem desequilíbrio com os braços. E é muito difícil, né, aterrissar de uma sequência acrobática firme. Aí ali ele cravou realmente a sequência. Ó, a gente percebe ali no final um pequeno desequilíbrio, um passinho para trás. E ele vai para aquele Cristo invertido que a gente estava falando antes. É uma parada de mãos, mas o ginasta tem os braços bem afastados, o que eleva muito o grau de dificuldade. Agora a gente vai ver que nesses cantos os ginastas realizam saltos, pequenos saltos coreográficos, porque no código atual não é mais permitido aqueles passinhos. Ali ele se lamenta essa aterrissagem totalmente desequilibrada. Ele chegou ainda girando no solo e sofreu um desequilíbrio para o lado. Ali ele vai perder uma falha média. Eu realmente não entendi por que no solo masculino agora eles têm que colocar esses saltos. Eu acho que a execução deles nesses saltos é tão assim, eles estão tão preocupados com a acrobacia em si, que realmente o masculino, você vê a diferença de acrobacias para o feminino, que na verdade eu acho que isso no solo para eles acaba até atrapalhando, porque eles na verdade estão tão concentrados na acrobacia que eles até esquecem que eles têm que agora fazer uma execução bem feita nesses saltos também. O que acontece no masculino não é que eles tenham que fazer o salto, na verdade é proibido dar passo sem ter um exercício. Aí o ginasta acaba fazendo isso que você viu aí agora, ó. Um chassé, que é aquele saltinho lateral, uma tentativa de um salto ginástico, mas que na verdade perto do que as meninas fazem, com amplitude, com maestria, com plasticidade, realmente o do masculino deixa bastante a desejar. Mas a gente até entende, né, Andréia? Porque a gente acaba fazendo, a gente tem as aulas de balé, coisa que o masculino não tem.
Realmente o masculino se preocupa menos com essa parte do balé, porque é o que o feminino precisa também hoje em dia. E tanto na trave quanto no solo, a gente tem hoje em dia o desconto de parte coreográfica. Então a gente tem que se preocupar muito mais do que a gente se preocupava antes com a parte do balé. 14.725, fica com a segunda nota, portanto o Diego permanece em primeiro, hein? Diego tem a nota mais alta até aqui, 15.200, a gente espera uma correção na nota de partida dele, mas até aqui é a nota mais alta, com chance do ouro, Diego Hipólito. Dani, tem alguma etapa que é a mais complicada? A gente tem pela frente Moscou, Porto Rico, Croácia, Stuttgart, Doha. Qual é a mais difícil? Acho que a mais difícil é Stuttgart, porque eu acho que é a que sempre vai mais gente e é a mais concorrida. É justamente esse caráter de dificuldade da etapa, né, pelos ginastas que estão se apresentando, quantidade de público, que faz com que a Copa do Mundo seja considerada categoria A ou categoria B. É lógico, é bem mais difícil você conquistar uma medalha numa etapa onde tenham ginastas olímpicos, campeões mundiais, do que numa etapa onde esses ginastas não estão presentes. Esse é o israelense Alex Shatilov. Olha, esse seria o atleta, seria, né? Falei bem. O atleta que poderia ali preocupar o Diego Hipólito. Mas pela apresentação que ele vem fazendo, é uma apresentação em termos de dificuldade bem inferior à do Diego. O saltinho que ele fez ali é um salto mínimo, não tem um menor grau de amplitude, mas os homens agora estão tendo que usar esse artifício para poder chegar na ponta do tablado sem dar tal passo, sem realizar um exercício de valor. Ali ele dá aquela respirada clássica para fazer mais uma acrobacia e faz um duplo twist grupado, crava a última sequência acrobática, mas na minha opinião ele não vai chegar junto do Diego Hipólito, não. Tá pintando aí um ouro, hein? Esse israelense, em outras etapas de Copa do Mundo e competições que eu já estive presente, eu já vi a execução dele muito melhor. Na Olimpíada ele estava com uma postura impecável, realmente é um dos atletas que também foi uma pena ter errado na Olimpíada. E já vi execuções muito melhores desse atleta em competições. Só que a gente percebe que ele está com o pé todo enfaixado, tem toda uma preocupação ali, um cuidado, acho que até do inconsciente do ginasta, de quando está com alguma dor, algum tipo de coisa, ele mesmo se defender, é a autodefesa dele. Então, acho que pode ter atrapalhado um pouquinho também o fato dele estar com o pé todo enfaixado. Na minha opinião, o atleta que ele está lesionado, que ele está machucado, ele não deveria forçar a barra, porque acaba agravando as lesões e ao invés dele conseguir atingir o objetivo dele, ele vai acabar retardando esse objetivo. Pois é, e esse é um ano que a gente chama na ginástica de um ano morto, porque acabou o ciclo olímpico. É um ano em que a gente está vendo as atletas se recuperando. É o que está acontecendo hoje com a Jade, com a Daiane. É um processo mesmo natural, né? É um ano em que você tem um pouco mais de tranquilidade para trabalhar e até para se recuperar, não é, Dani? É um ano, não que seja um ano morto, né? Porque a gente tem etapas da Copa do Mundo, a gente tem o Mundial, a gente tem campeonatos importantes. Só que você percebe a falta de muitos atletas dentro das etapas da Copa do Mundo, justamente porque muitos atletas estão se recuperando. É um ano que a gente aproveita para realmente se adaptar ao código, às mudanças. Claro que a cada ano eles mudam um detalhezinho ou outro. 14.950, fica com a segunda nota, permanece em primeiro Diego Hipólito. Tem a nota mais alta até aqui, 15.200. Essa nota deve ser corrigida em função do erro na nota de partida. A gente fica aguardando a confirmação da nota, mas até aqui tem a primeira posição. Agora é a vez do Dmitry Gogotov. O russo é o sexto a se apresentar. Olha, passando ali o Shatilov, acho que já dá para a gente começar a comemorar. É claro que a gente tem que esperar a competição terminar, mas a gente já faz uma previsão aqui do que poderá ser esse resultado na prova de solo. Olha ali uma sequência simples na primeira passada do Gogotov. Então a gente já vê pela primeira passada o nível da série que o atleta vai apresentar. Claro, se na primeira passada ele está mais descansado, ele vai colocar a maior dificuldade dele nessa passada. E se ele entra com uma sequência simples, a gente já vê que dali para frente ele não vai crescer muito na série. Aí ele faz um Thomas Flare com pirueta, vai a parada de mãos com pirueta,
repete mais 2 tomas, vai a parada de mãos com pirueta novamente, belíssima sequência de chão, terminando num exercício chamado espacate, que é um exercício de flexibilidade. Ali ele descansa um pouquinho e faz um mortal para frente, chegando ao rolamento. Essa chegada só pode ter no máximo 2 na prova. E agora ele vai para mais uma sequência e sai muito mal. O Gogotov, ele tentou fazer uma tripla pirueta. Não teve altura suficiente, ele fez 2,5, fez mais 1/4 girando no solo e aí acabou sofrendo a queda, perde 1 ponto, está totalmente fora da briga. E o Diego Hipólito vai ficando cada vez mais próximo do ouro. Olha aí, você vê em câmera lenta rondada, o flic-flac, 2 piruetas e meia e o mortal para frente na posição estendida. O salto coreográfico para chegar na ponta do tablado. E ali a gente já percebeu que o nível de dificuldade do Gogotov não ia chegar nem perto do Diego Hipólito. Aí ele realiza uma sequência de chão muito bela. Thomas flare, seguido de parada de mãos com pirueta, voltando ao Thomas de novo. São movimentos que os ginastas fazem no cavalo com alças. E aí, veja, ele chega fazendo 2,5, tenta girar mais 1/4 no solo, mas não tinha nem um pouco de altura para poder completar o exercício. Como atleta aqui sentadinha vendo a prova, a gente já sabe quando o atleta vai sofrer a queda no momento da saída do exercício. Ele já não saiu tão bem, você percebe uma diferença do mesmo exercício que o Diego executou ao final da série e que ele executou, você percebe a diferença já na saída do terminado o flick. Então, é uma diferença bastante grande de execução. E a nota vem muito baixa, 12.650, em função também muito dessa queda. Essa foi a nota do russo e agora vem por aí mais um russo. Também Dmitry Barkalov. Daí o Dmitry. Falta o Dmitry e o Philippe Wood, que deve vir com uma série muito boa, mas até aqui Diego Hipólito tem a nota mais alta. Realizou ali a primeira sequência acrobática, uma sequência com 2 mortais ligados. Aí ele faz mais uma sequência de piruetas. Sequência clássica, muitos atletas apresentam essas combinações de piruetas. E aí ele faz um duplo twist grupado, muito bem feito. Faz russas, 3 russas seguidas e vai fazer agora um Cristo invertido. Vamos ver se ele fica os 2 segundos. Ficou, marcou bem a posição. Vai para mais uma acrobacia. Mortal, chegando ao rolamento. Olha, esse momento é que o Diego Hipólito não fez na série dele. Porque como ele tem mais sequências acrobáticas do que os outros ginastas, ele nem pode parar tanto para respirar, porque o máximo de tempo no solo são 70 segundos e ele faz mais acrobacias do que todos os outros atletas dentro desse tempo. Então ele não se dá o luxo de respirar. Olha que chique, hein? Mas ele treinou muito para ter essa resistência de não respirar. E não teve muita diferença da série do russo que acabou de antes desse. Você percebe que a Rússia está seguindo uma mesma linha de trabalho. Eu acho que isso mais visando a equipe. Quando você percebe que os atletas vêm fazendo uma coisa, muda uma passada ou outra, mas que segue a mesma linha de ginástica, que você percebe que eles estão dando muita ênfase à equipe. Ou então, até para você ser um atleta individual, você tem que ter características específicas. Não é todo atleta que brilha individualmente. Tem atletas que eles são medianos, que eles não têm nenhuma característica excepcional, assim, por exemplo, uma Daiane dos Santos, que tem uma força explosiva absurda, que faz a diferença entre ela e os outros atletas. 14.575, a nota do Dmitry Barkalov ficou em 4º. A gente tem apenas o Philippe Wood, então já temos aí uma medalha garantida até o momento. O Diego com a nota mais alta, o último a se apresentar
É o croata Philip Wood. Vale a sua torcida, hein? Diego tem 15.200. Ainda deve acontecer uma correção na nota de partida. Essa nota deve subir um pouquinho mais. E o Wood não coloca medo não, hein? Já vou antecipando aqui o resultado. Mas o Wood realmente não coloca medo, apesar de ser um ótimo ginasta. Ele é um candidato ao pódio. Acredito que ele possa garantir um pódio, mas vamos ver. A competição não acabou ainda. Vamos aguardar. Ele coloca ali magnésio nos pés. O ginasta pode utilizar o magnésio sem